Correlação de forças ou preguiça política? Eis a questão. Olá a todos os camaradas. Eu gostaria de falar sobre esse tema. Para os que não são muito iniciados na política, ou na disputa política, melhor dizendo, talvez não entendam o que significa essa terminologia, correlação de forças. Basicamente é um termo que nós utilizamos para averiguar, identificar, observar o quanto o poder de influência, o poder político está distribuído pelas diferentes forças que existem ao nosso redor, seja nacionalmente, seja internacionalmente. Quando a gente diz que a correlação de forças hoje é desfavorável para nós, significa que nós estamos fracos e os nossos adversários estão fortes. Ok, isso aí é uma simplificação do que significa correlação de forças. Averiguar isso, esse é o maior problema. Averiguar isso não é uma questão de opinião. Hoje, os bolsonaristas são definitivamente mais poderosos, mais influentes do que os comunistas. Eu estou em dúvida se os bolsonaristas, o campo bolsonarista, que a gente pode dar uma separadinha entre o campo liberal, eu tenho dúvida se o campo bolsonarista é mais forte do que o campo democrático popular, encabeçado pelo PT, PCdoB, CUT, MST, UNE e tudo mais. Tenho dúvidas. Mas eles estão igualados. No sentido de influência de massas, eu creio que eles estão igualados. Claro, no campo democrático popular, eles estão mais igualados no sentido eleitoral. Eu creio que o campo bolsonarista é mais formado por militantes, enquanto que o campo democrático popular é mais formado por eleitores. Claro que estamos falando aqui de milhões, né? Então, em ambos os casos, nós temos centenas de milhares de militantes e milhões de eleitores. Enfim, mas claro que o bolsonarismo tem uma vantagem porque é o Bolsonaro que está na presidência da República, né? E isso faz uma diferença grande, muito grande. Enfim, isso aqui é um panorama. Por que eu falei de preguiça política? Vê só. Quando algumas pessoas, alguns setores políticos avaliam que não temos correlação de forças o suficiente, acabam tratando isso como algo inevitável e insuperável. Ou seja, não temos correlação de forças, logo vamos abandonar nossas pautas históricas de esquerda em prol de uma aliança muito ampla para tentar adquirir correlação de forças e aí sim, se tudo der certo, aí sim vamos colocar nossas pautas históricas em questão, vamos explicitar nossas pautas históricas. Isso é um grande erro, né? É um grande erro. Até porque correlação de forças não muda quando você espera que ela mude. Aguardar sentado a correlação de forças mudar é a mesma coisa de aguardar sentado a revolução chegar. Porque sim, a correlação de forças pode mudar sem o seu grupamento político fazer nada. Certo? Pode mudar. Por exemplo, se um PSTU da vida quer que a correlação de forças mude e ela vier a mudar, não foi por culpa deles. Eles são muito pequenos. Eles não têm poder para mudar a correlação de forças. Mas as grandes organizações têm esse poder. Muitas não têm muito interesse de fazer isso, mas têm esse poder de mudar a correlação de forças. A questão é, quando não há correlação de forças favorável a nós precisamos lutar para que essa correlação de forças seja favorável a nós. Se coloque ao nosso favor. E como é que a gente faz isso? Fazendo a disputa política no cotidiano. O mundo está dividido entre petistas e bolsonaristas. E aí? Desistiu? Como é que alguém se diz minimamente socialista, minimamente comunista ou até anarquista e desiste de lutar, de engajar as massas, de fazer o debate público e aberto, só porque dois campos hegemonizam a mentalidade do povo trabalhador brasileiro? Isso é uma suposição, né? Supomos que o Brasil, os 213 milhões de brasileiros, estão divididos entre bolsonaristas e petistas. Muita gente parte desse princípio até. Esperar a correlação de forças mudar não é uma coisa que nem mesmo o campo democrático popular fez. Vê só. Todo mundo que sabe minimamente sobre política e história sabe que há 50 anos não era o PT, o PSDB e o PMDB os maiores partidos, as maiores organizações do Brasil. Há 50 anos, mais especificamente nos anos 70, as maiores organizações do Brasil eram Arena,
o partido do regime militar, MDB, o partido da oposição consentida do regime militar, e o PCB, na esquerda, sendo desarticulado e destruído. Porém, estava lá, a maior organização de esquerda ativa no Brasil. Isso era 50 anos. Hoje já é muito diferente. Se o próprio Lula utilizasse essa lógica de correlação de forças, para que ele ia criar um partido novo, incentivar a criação de uma central única dos trabalhadores, se candidatar à presidência da República se já tem um PCB gigante, lá no final dos anos 70? Ou porque o Brizola ia fazer questão de reavivar o seu partido com sua identidade? Não conseguiu, criou um partido novo, PDT. Esses dois senhores, em dado momento, eles eram o que a gente tinha de mais radical na esquerda brasileira, ao seu modo. Na esquerda brasileira, assim, de grandes proporções eleitorais, ao seu modo. Eles não ficaram sentados esperando que a direita se ferrasse para aí sim irem para o campo da disputa política. Não, eles disputaram política a partir do momento que eles resolveram entrar na vida pública, fundando partidos, se candidatando a cargos públicos e etc. Então nem essas pessoas que não são comunistas, não são anarquistas, esperaram a correlação de forças mudar. Mas claro que alguns desses que sobreviveram hoje são os maiores defensores do aguardem a correlação de forças mudar. Aí sim vamos colocar nossas pautas históricas em questão. Isso é um grande erro. Não podemos abaixar nossas bandeiras nunca. Isso é diferente de ficar gritando viva a revolução, viva Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao o tempo todo. Isso é diferente. Existem momentos. Quando a camarada Sofia Manzano fala que devemos defender 30 horas semanais de carga horária de trabalho, isso é uma pauta histórica nossa. Isso não é grande coisa não, viu? Isso não é grande coisa. É porque, numa realidade em que estamos acostumados a nos proteger de ataques e retrocessos, às vezes a gente esquece de avançar. A gente não deve apenas lutar pelo retorno real das 8 horas de trabalho, não. Temos que lutar pelo avanço disso e ir adiante, pelas 6 horas diárias de trabalho, criando mais um turno para resolver a questão do desemprego. Depois eu vou falar mais sobre isso, com referências e tudo mais. Esse vídeo vai ter referências, especialmente do PCB, mas não só do PCB. Enfim, já falei demais sobre essa questão. Correlação de forças não muda por si só. Não muda sem atividade, sem ativismo. Correlação de forças significa o oposto da preguiça política.